Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Desculpa o atraso aí, a gente estava numa conversa dentro do backstage, né? Primeiramente, queria agradecer a todos aí a presença nesse evento, né? É muito importante vocês estar junto com a gente nesse dia, repassar um pouco sobre a gestão de projetos e comemorar esse dia tão especial. Pessoal, hoje no... Estão vendo minha tela? Sim, né? Tá ok. Bom, pessoal, eu não estou conseguindo, infelizmente, apresentar, mas o que eu quero repassar hoje é como vai funcionar à noite, certo? Então, eu vou repassar rapidinho um pouco como o núcleo como funciona, abrir o espaço para os nossos keynotes, Ricardo Vagos e Carolina Latorre. Depois, vamos abrir algumas salas temáticas, né, que é o grande ponto do evento, certo? E após isso, a gente vai na linha de experiências das salas, como que foi, Marcos, e perguntas e respostas. me escuta? Sobre... Sim, te escuto. Você está com a sua tela compartilhando, só que você está com a tua câmera virada para o lado, você não está vendo, mas tua tela está compartilhando, tá? Tá ok. Só não está em modo de apresentação. Tá ok, não, eu não estou conseguindo, deu algum problema aqui. Problemas técnicos que acontecem. Bom, então, essa noite, né, a gente bate muito que a IA já é uma presença dentro das nossas vidas, dentro do nosso dia a dia, né? E a IA ela já saiu do foco de ser somente uma linha para criar a apresentação ou fazer resumo de reunião. Então, onde a gente tem os nossos trabalhos, e não somente, mas para resolver o dia a dia e também gerar um ganho de eficiência no nosso dia a dia. Então, a gente vem trazer algumas mesas, trazendo essa comemoração do AI Day, de pontos focais para a gente discutir sobre esse assunto. Bom, falando rapidinho sobre o núcleo, eu já estou passando o meu horário, mas hoje a gente está em 12 tribos, certo? Então, recentemente, a gente abriu mais tribos, então desde Radar Tecnológico, Culture Change, Talentos e Upskilling, ROI, Portfólio, Governança e Trust AI, Inclusão e Colaboração, IA em Projetos em Indústria de Construção, Governança Assistida, PMO Inteligente, Produtividade Aumentada, Dados em Projetos de IA e Fluências em IA. Nesse momento, eu queria trazer os nossos keynotes da noite. Primeiramente, a Carolina Latorre, nossa diretora regional do PMI para a América Latina, né? Se puder mover ela do backstage aqui conosco. Olá, Carolina. Seu fone, agora sim. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Sim. Ótimo. Boa noite, todo mundo. Muito obrigada por ter criado esse espaço, especialmente o núcleo de IA e gerenciamento de projetos. Parabéns aos 15 capítulos do Brasil por ter gerado esse espaço, por ter gerado esse momento de conversa importante, especialmente hoje no dia de apresentação da inteligência artificial. Acho que é bastante relevante a gente, às vezes, fazer uma pausa para pensar, refletir em como a gente está usando a inteligência artificial. Claramente, a gente já não está no momento de debater se é para usar ou não usar. Eu espero que a gente já também seja um pouquinho mais evoluída em termos de como é que a gente consegue usar melhor a inteligência artificial nos projetos, como bem o Marcos estava falando, já também não só para criar relatórios. Claramente, a inteligência artificial é muito mais forte em algumas áreas, por exemplo, também para identificar riscos, mas a gente já está evolucionando nisso, né? Então, acho que é importante gerar esse tipo de conversas e de trocas em torno também da componente humano, né? De como é que a gente, como gerente de projetos, como líder de projetos, vamos também assumir muita mais responsabilidade na tomada de decisões, por exemplo, na governança dos projetos que envolvem inteligência artificial, como é que a gente consegue apoiar melhor as organizações para ter sucesso nos projetos de transformação que envolvem inteligência artificial, porque hoje, geralmente, os projetos, a gente fala de inteligência artificial, estão impactando drasticamente na forma em que as organizações estão se transformando. E, claramente, com uma rapidez, uma forma de evolução muito mais rápida do que a gente estava acostumado. Então, nesse sentido, eu acho muito relevante criar
passos. E também, justamente, hoje está tendo uma conversa dentro do PMI, falando um pouco da inteligência artificial e também da relevância de mantermos um componente humano, né? Também no momento de muita tecnologia, de inteligência artificial, como é que a gente sempre está mantendo esse componente humano, de liderança, de outras habilidades que a gente precisa continuar desenvolvendo. Então, nesse sentido, o PMI tem um compromisso muito forte em contribuir com o desenvolvimento profissional dos gerentes de projetos em termos de as habilidades de inteligência artificial, como conseguem contribuir positivamente na geração de valor dos projetos de transformação com inteligência artificial nas organizações, mas também como PMI, nós como comunidade conseguimos liderar a transformação da profissão mesma com a inteligência artificial. Então, o compromisso que o PMI tem com a comunidade e, obviamente, com todos vocês que também estão desenvolvendo conhecimento a partir do seu dia a dia e do seu conhecimento com inteligência artificial. Em 2023, justamente, PMI criou a iniciativa de PMI by AI, quando a gente começou a criar uma série de cursos, conteúdos relacionados com a inteligência artificial em gestão de projetos. Então, eu só queria convidar e reforçar para vocês que a gente tem uma oferta muito ampla em termos de cursos, todos eles são gratuitos para nossos filiados, alguns deles são abertos também para não filiados. Também a gente tem a nossa certificação de CPMAI, que justamente ajuda a entender um pouco mais em termos de governança, de uso responsável de inteligência artificial nos projetos de transformação das organizações. Temos o primeiro padrão de inteligência artificial para a gestão de projetos e temos o Infinity, que justamente é essa plataforma que apoia o gerente de projetos, especificamente com todo o conhecimento e o background do PMI, a gerenciar melhor os projetos. Então, simplesmente queria reforçar que a gente tem esse compromisso, tem esses recursos para vocês e reforçar a relevância de ter essas conversas como comunidade, como que a gente consegue parar, pensar, entender também como podemos continuar desenvolvendo as habilidades que agora são ainda mais relevantes, como conectadas com o nosso business acumen, como é que realmente conseguimos tomar decisões que são estratégicas para os negócios. Eu falo das organizações, também falo de projetos no setor público, no geral. Então, basicamente, queria lembrar isso para vocês hoje, agradecer o espaço aqui também geral pelos 15 capítulos do PMI no Brasil, convidar também vocês, a gente tem um evento nos dias 12 e 13 de agosto em Lima, no Peru, o PMI Latam Conference. É a primeira vez que o PMI está fazendo uma conferência regional com profissionais de toda a região para justamente falarmos das habilidades que são tão relevantes nesse momento para os gerentes de projetos. A gente vai falar muito de power skills, de business acumen, a gente vai falar, obviamente, também de inteligência artificial, vamos ter workshops relacionados com inteligência artificial, com sustentabilidade, com agilidade, também com estratégia, como que estrategicamente líderes de diferentes tipos de organizações estão nesse momento tomando decisões para manterem as organizações e as estratégias relevantes no mundo que muda rapidamente. Então, só queria deixar também esse recado, porque acho que nesse momento também, quando a gente está com tanta tecnologia, esse componente humano, de comunidade, de conexão humana também é muito relevante, e nisso o PMI é muito forte. Nesse sentido, o que a gente fala que a comunidade é o superpower do PMI, e eu acredito firmemente nisso. Então, eu queria convidar vocês a, primeiro, continuarem conectados aqui com um núcleo de AI organizado por todos os capítulos do Brasil, continuarem participando desse tipo de fóruns em troca de experiência, de conhecimento, de aprendizados, e se for possível para vocês, a gente esperar vocês também em Lima, no Peru, em agosto, dia 12 e 13, justamente agora a gente está com o desconto nos ingressos, então esperamos vocês, se for possível para vocês irem para Lima, será um prazer compartilhar com vocês, falarmos desses tópicos tão relevantes para a nossa profissão. Agora, é para mim um prazer também convidar ao Ricardo Vargas, que vai trazer muitos mais conteúdos para vocês, claramente relacionados com inteligência artificial, e também é uma honra sempre estar com o Ricardo falando e aprendendo esses tópicos. Então, Ricardo, boa noite, quase boa madrugada lá, imagino. Seja bem-vindo ao evento. Você está no mudo. Ricardo, acho que você está no mudo, tem que abrir o microfone. Desculpa, agora pessoal. Tudo bem, Carolina? Eu estou no Brasil hoje. Então, tá o horário brasileiro mais amável para você.
Eu estou no Brasil hoje, é um prazer estar aqui com todo mundo, é um prazer estar tendo a oportunidade de falar e comemorar um pouquinho o dia Community Day da AI. Super obrigado, Carolina. Obrigada a você e bom evento, gente. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Pessoal, bem, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Bem, hoje eu não vou falar sobre o que está acontecendo em tecnologia, porque eu acho que quem está aqui, as pessoas que estão aqui, já sabem e nós vamos colocar um pouquinho. Eu quero só contar um pouquinho minha história. Quando o Vitor me convidou para colocar, eu falei, pô, Vitor, eu tô super apertado. Eu falei, eu vou ter só 10 minutinhos, porque eu tô realmente bastante apertado com trabalho, bastante apertado com AI. Mas uma coisa que eu acho que é importantíssimo a gente falar, principalmente porque esse dia, o dia da comunidade de AI, não é? E eu tenho falado isso assim, muitas pessoas me perguntam assim, Ricardo, por que você resolveu, vamos dizer, adotar a inteligência artificial, falar sobre isso, buscar aprender, tentar ajudar a comunidade? Para quem não sabe, eu tenho 54 anos, ou seja, eu não sou mais um garoto, né? Eu já estou, vamos dizer, na faixa final da minha atividade profissional, e muita gente pergunta assim, mas por que você mudou tão rápido, né? Como é que você conseguiu ter uma agilidade tão rápido para isso? É porque eu tive a felicidade, a oportunidade de enxergar muito rapidamente o que estava acontecendo. E isso é que eu quero falar com vocês hoje. Assim, você pode detestar o que está acontecendo, você pode ter medo da inteligência artificial, o que for. A única coisa que não dá para fazer é ignorar. Ignorar, ou seja, nós estamos hoje vendo diante dos nossos olhos uma das maiores, vou te falar, da minha atividade profissional maior. Assim, nós estamos vendo o mundo transformar de uma forma, produtividade, né? Eu estou aqui no Brasil num cliente onde um determinado processo de inteligência artificial que levava, antes de AI ser implementado, volta de 15 minutos. Esse mesmo processo hoje, com apoio de AI, leva menos de 15 segundos. Então, nós não estamos falando aqui em ganho de produtividade. Quando a gente fala em ganho de produtividade, nós estamos falando em ganhar 10%, em ganhar 20%. O que nós estamos falando em ganhar 1000%, 10.000%. Eu outro dia, num webinar, falando sobre isso, eu falei, assim, brincando, e eu falei assim, gente, é como se eu tivesse ganhado superpoderes. Como se da noite para o dia, imaginem vocês que da noite para o dia, vocês nasceram cantando e acordaram num dia cantando, mas cantando como qualquer astro da música, ou jogando futebol como qualquer artilheiro da Copa. Foi o que aconteceu comigo, ou seja, da noite para o dia, que a inteligência artificial fez na minha vida foi uma revolução. Hoje é difícil de explicar. É difícil de explicar para as pessoas. Eu chego e falo assim, que eu tenho 83 trabalhando hoje comigo de AI. Sabe, quando você fala isso, as pessoas acham que é brincadeira, acham que eu estou... As pessoas ainda não entenderam, né? Outro dia eu dei uma palestra para o PMI Europa, falando sobre eu ter construído um gêmeo digital, etc., que hoje, eu vou dizer assim, com toda sinceridade, eu tenho dificuldade hoje de viver sem. E muita gente naquele público desconfiou, sabe? Falou assim, pô, será que o Ricardo, isso é verdade? Será que o Ricardo está fazendo isso? Então, assim, não é esse o grupo que eu estou falando, mas existe ao redor de nós um grupo enorme de pessoas que está vindo. E por que eu acho que nós temos que usar um evento como esse como uma plataforma para a gente fazer isso? É porque, assim, aprender, iterar, estar adiante, não tem perda nenhuma. Então, eu gosto sempre de dizer o seguinte, vamos pensar que AI vai deixar de existir daqui a um ano, tá? Vamos imaginar esse cenário. O que você perdeu aprendendo? O que você perdeu aprendendo? O que você perdeu aprendendo a tendência que está hoje, aprendendo as ferramentas, aprendendo a usar isso como sua ferramenta de trabalho, aprendendo a usar isso dentro do seu escritório de projetos, construindo agentes dentro do seu escritório de projetos para te ajudar a analisar informações, etc. O que você perdeu? Agora, digo uma coisa, e a inteligência artificial seguir a
a proporção que ela está seguindo, você ou as pessoas que a gente convive em gerenciamento de projetos se adaptarem rapidamente, é que a ano e meio não existe mais mercado. Não existe. Eu não estou falando assim 2030, eu não estou falando 2040, eu estou falando 2028, sabe, 2027. Estou falando amanhã. Então, nós que estamos aqui, e eu acho que todas essas pessoas que estão aqui já foram, vamos dizer assim, se eu puder dizer assim, picadas por esse vírus, já perceberam, nós temos que ajudar a contaminar as outras pessoas do que está acontecendo. Voltando na palestra, muita gente, mas muita gente, ainda não entendeu. Isso aqui nunca vai aumentar, nunca vai colocar. É sempre as pessoas que ele lembra dos estágios de Tuckman, da mudança, todo mundo aí que foi estudar para o PMP lembrou disso. Tem o denial, sabe? O denial é aquela coisa assim, não, nada está acontecendo. O que está acontecendo em inteligência artificial é só uma turbulência momentânea e que amanhã isso vai voltar. Isso não vai voltar. Essa é a minha visão, e é por isso que eu estou falando assim, eu tenho essa cruzada hoje, eu sempre gostei muito da atividade voluntária, a cruzada de fazer as pessoas entenderem isso, fazer todo mundo junto para essa mudança, porque quem não vier vai ter muita dificuldade. Não estou dizendo que quem vier vai ter a facilidade, mas quem não vier vai ter muita dificuldade. Hoje, quando eu recruto, quando eu penso, eu já nem estou discutindo mais se você conhece a inteligência artificial. Assim, se você não conhece, não dá nem para conversar. Não dá nem para você entrar num dos times que eu estou atuando. Então, assim, é um fato que a gente precisa entender. Então, hoje eu queria colocar essa reflexão. E assim, eu, com 2 filhos, família, um monte de coisa nas costas, dor nas costas, cansado, ficando velho. Eu consegui, eu sou engenheiro. Eu não nasci na programação, na tecnologia, etc. Eu consegui, poxa vida, sabe assim? Não tem ninguém que não consegue. Não tem ninguém que não consegue. A barreira de entrada é muito baixa. O problema todo que a gente precisa lidar é com a barreira cultural de entrada. Com a mudança, o medo das pessoas do novo, com o medo das pessoas da tecnologia, etc. E é por isso, eventos como esse, e a gente ter aqui um monte de gente capaz de multiplicar isso, que vai fazer a diferença. Ou seja, se cada um de nós conseguir influenciar 10 pessoas, conseguir influenciar 20 pessoas, vamos levar cada vez mais gente para um futuro muito melhor e a gente com pessoas muito mais preparadas, entendeu? Porque, minha visão, esse é um caminho absolutamente sem volta. Esse é um caminho assim ou nós vamos nos adaptar a ele, nós vamos reaprender, trabalhar. Hoje, se vocês me perguntarem assim, se me falar assim, Ricardo, quais são as 2 coisas, eu estava falando isso para o Vitor outro dia, quais são as 2 coisas que você mais sente falta na sua vida hoje? Aí eu brinquei com ele e falei assim, os 2 T's, tempo e token, dando sério. Ou seja, token hoje virou um dos ativos mais importantes da minha vida, conseguir manter o token, etc. Hoje, quando, não sei se vocês tiveram a minha experiência com o Claude, hoje ficou muito instável na parte da tarde, parei de trabalhar. Do cliente eu parei, eu falei, olha, não tem jeito de eu trabalhar, eu falei, eu vou ali na lanchonete, vou fazer outra coisa, porque eu já não consigo mais trabalhar em ter inteligência artificial do meu lado me apoiando, ou seja, é uma capacidade para mim que faz toda a diferença. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria desejar um excepcional evento, um ótimo dia. Queria parabenizar o PMI por estar organizando isso, parabenizar todos os voluntários que estão aí fazendo as coisas acontecerem. E olha, uma ótima noite para vocês. Tudo de bom. Abraço enorme e até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Boa noite, gente. Então, continuando esse belo dia depois dessas falas. Só lembrando um pouquinho do núcleo, e eu volto a falar para o Marcos para ele explicar como é que vai funcionar a nossa dinâmica. A gente move para a dinâmica da noite. Então, só lembrando dessa bela iniciativa, né, que iniciou em 2000, nas mãos do Ivan Lourenço, que na época estava com o desenvolvimento profissional do capítulo, Goiás, a ideia de criar uma pesquisa. Esse projeto foi crescendo, hoje faz parte de 15 capítulos, né? Ele é um projeto federado, um projeto que está criando um ambiente necessário para acontecer o propósito dele. Porque quando a gente fala em pesquisa, a
gente fala de ter que ter um ambiente de inovação, a gente fala de ter que ter uma diversidade, a gente fala que tem que ter pessoas, diferentes áreas, em diferentes regiões e com diferente nível de senioridade para poder estar ali discutindo aquele tema, e é uma temática muito importante, que a gente está falando de uma temática de dois contextos do gestor de projeto. Um gestor de projeto que precisa se adaptar a um projeto que está passando por uma transformação digital e ele está no meio dessa transformação, ele e a equipe dela. E o que vai fazer, né? Essa pessoa vai ficar obsoleta, ela vai se adaptar, precisa se preocupar ou não. Então, tem uma temática muito rica que entra nessa esfera, nessa dimensão. Do outro lado, você tem um gestor de projeto que está implementando IA. O gerente de projeto está implementando transformação organizacional, está fazendo transformação digital, e tem também toda uma outra esfera depois que veio a concretização da IA. Então, hoje, o que começou em 24 com 7 pessoas, chegando a quase 100, tem dos pontos focais, tem dos patrocinadores, tem de uma série de pessoas que têm dado apoio, né, às diretorias dos capítulos. Então, só temos a agradecer, eu e o Fabrício, que estamos com essa cogestão de um projeto que está ficando gigantesco, os 12 líderes de tribo, as temáticas que tem dentro do projeto hoje, que já está começando a dar grandes resultados. A gente tem, ano que vem, por exemplo, 2 pessoas, incluindo uma delas, o próprio Fabrício, que é o Fabrício, como representante ainda da tribo 6, ele estava como gestor, mas agora, por conta do eu ter crescido tanto, ele está transferindo para o Messias Reis a proposta de pesquisa da tribo, dessa temática. Ele vai estar ainda representando essa temática junto com a Letícia Clemente pela tribo 8, pela tribo de Neuro Advantage, em Harrisburg, né, aqui nos Estados Unidos, na Pensilvânia, uma semana de tecnologia, no seminário de tecnologia do meio acadêmico, apresentando 2 temáticas, ainda de um projeto Tupiniquim, saindo do projeto brasileiro. No começo, né, eu falo para a gente do Latam, novamente, na oportunidade, o Marcos está aqui como líder de tribo, ele e o Evilácio, que é da tribo, se candidataram, se propuseram a levar uma temática, vamos ver o que vai dar. Sabe, a gente tem um representante do núcleo lá como palestrante. O núcleo já está representado 2 dias antes, que é no LIM, que é na Conferência de Líderes do EMAI latino-americano, que vai estar lá representando o núcleo, o Ivan Roberto, curador e embaixador do núcleo, o Ivan, patrocinador e embaixador no núcleo, lá nos representando, falando por 45 minutos. Então, essa era só uma falazinha que eu gostaria de fazer do que é o projeto. Tem muita coisa para a gente falar, muita coisa vai acontecer ao longo desse ano. Um comecinho já de entregas valiosas. Volto para o Marcos. Marcos, fica a dinâmica e a gente move para isso. Bom, e agora eu acho que a gente gosta de falar, aprender, de estar juntos. Então, a ideia hoje, pessoal, não é para ser uma palestra, né? Vai palestrar dentro desses grupos, vai ter linha de discussão aberta sobre alguns tópicos que a gente trouxe, são relacionados junto com tribos que a gente trabalha. Então, quando finalizar minha fala aqui, a gente vai ser movido para uma outra área, certo? Essa outra área vai ter separado salas que vão estar disponíveis para entrar, né? Praticamente vai ser igual uma conferência, né? É como se digam que vocês estão numa conferência atual, vocês vão poder escolher qual é o tema que vocês querem entrar e conversar. Cada sala vai ter um host, e o host vai iniciar as provocações, as conversas, etc., né? Deixem o host sozinho, né? Interajam. Também, se puder, abram a câmera, né? Eu acho que é importante a troca de experiências e compartilhamento de dados, né? E entender um pouco e discutir um pouco. Para quem é das tribos, né? Ter um prazer também, se vocês quiserem rodar pelas salas, conhecer outros temas. Para quem fora, é legal que vocês vão conhecer as lideranças, também os pesquisadores que trabalham, pesquisam, que são voluntários da iniciativa. Acho que qual é o tema que a gente tem hoje, né? Então, sala de megaprojetos, construção e AI, a sala de radar tecnológico e agentes de IA,
mais uma sala de cultura organizacional, taxonomia, skilling durante a transformação digital, priorização e seleção de projetos, falando sobre Human in the Loop, quem responde quando a IA erra, o papel do Human in the Loop, gestão de projetos, a sala de Neo Advantage Framework, engenharia de carga cognitiva. Então, vai ficar aberto para vocês escolherem qual vocês vão achar melhor e a interação. Agora, nesse momento, a gente já pode iniciar o trabalho de mover para as salas aqui. Salas vão ser criadas. Marcos, não sei se você gostaria de explicar ou falar um pouco mais sobre os temas que a gente vai ter nas salas, mas vocês vão poder se juntar às salas que estão abertas em uns minutinhos. Pessoal, repetindo um pouco sobre... Tem gente na outra sala ainda. Eu vou... Desculpa. Provavelmente. Já está aqui já, Vitor. Já está todo mundo aqui no ambiente, tá? Com 80 voltou. Então, agora é como fosse o happy hour, né? A gente não consegue dar salgadinho para vocês, nem café, nem refrigerante, mas agora é o momento do happy hour e vocês vão ver que vai abrir dentro da área ali, uma área de salas, certo? Então, vocês vão poder escolher conforme a idade e o interesse de vocês em relação ao tema. Acontece ao vivo e a cores, né? Então, né? Enfim. Olá! Estamos escutando? Sim. Sim, senhor. Escutando. Show de bola. Vai lá, Marcão. Me contem, eu vi umas salas cheias, umas salas com uma discussão caliente. Contem um pouco da experiência de vocês. Podem abrir a câmera, abrir o microfone, fiquem à vontade aí contar a experiência de vocês. Olha, boa noite. Meu nome é Cláudio, né? Eu estava lá no Mega Projetos. Para mim foi pouco tempo, pô. Minha sala cortou com 8h30, eu estava aqui com 21 horas. Eu falei, olha, será que o relógio do computador tá meia hora atrasado? A gente não ia até 21? 21 é o ferramento. A gente vai ter esse momento agora das perguntas e depois a gente vai fazer o encerramento. Você criou uma expectativa de mim, pô. Não, mas eu acho que essa entra até na parte do feedback, sabe? É a primeira vez que a gente está fazendo evento em quebrar em salas. A gente tem encontros quinzenais que reúne que as tribos, elas são separadas em encontros semanais dentro da temática deles. Aprofundado, com recorrência. Quinzenalmente, a gente faz a união das tribos numa comunidade, onde que a reunião é até liderada pelos próprios pesquisadores e líderes de tribo. Então, eles mesmos que trazem a pauta, estão lá e travam os blocos. Essa reunião eu vou falar de tal tema por 15 minutos. E vão travando o bloco da 1h30 de reunião. E, por ser o dia da comunidade, a gente disse, não, vamos fazer uma reunião para todo mundo, para a comunidade de forma geral, independente se é PMI, outra. E 35 minutos, a gente deu estendido um pouquinho a mais, acho que foi 50. Fica aí a experiência, como é que foi, né? Eu acho que faz parte do feedback de vocês também. Ponto que comentar, Cláudio, né? Se tiver alguma pergunta, alguma questão que você gostaria também de ter endereçada, seja dentro da sala ou aqui, cara, fica à vontade. A intenção nossa é justamente essa, da gente estar junto aqui, sobre IA e essencialmente celebrando, né, o dia de hoje, que é o Dia Mundial da Inteligência Artificial. Não, a experiência... Muito bom, talvez seja até a ansiedade da gente começar logo, eu sou desse 4, né? Seja a vontade de começar logo e ouvir o que as pessoas têm para dizer, porque quando a conversa começou a ficar boa, começou a gente a canalizar, né, numa assunto, acabou. Mas como você disse, hoje não é para isso, né? Acho que a visão de hoje é um pouco diferente. A primeira experiência foi muito boa. Você percebe como no mesmo tema tem vários pontos de vista, né? Trabalho de projeto, né? Um está focando numa fase, outro está focando em outra fase lá atrás, e aí deu para a gente perceber o quão rico vai ser quando a gente começar realmente esses encontros, né, e jogar as ideias, né.
todo mundo construir em cima da ideia um do outro, né? Essa construção, assim, a gente vai fazendo o degrau, um fala, outro fala, e eu já vi, assim, que o nível do pessoal, a vontade de estar aqui é muito grande, que vai ser muito proveitoso, muito proveitoso. Gostei. Ótimo. É importante o teu feedback, e eu acho que e também de ver pessoas que estão dentro das tribos, mas também pessoas externas criando pimenta. A palavra próximo da lista é o Rafael Belotti. Muito legal a experiência, né? Principalmente poder trocar experiência com pessoas de diferentes áreas, diferentes experiências, né? Então foi muito boa, participei de 2 salas. E o que eu achei legal também é a dinâmica de trocar de salas ali, né? Uma possibilidade, assim, bem jóia, assim, e com temas bem interessantes, assim. Então ficou bem legal. Parabéns aí pela iniciativa. E numa sala, discutir, ouvir, às vezes sai um pouco do teu dia a dia, né? A gente está muito focado dentro do dia a dia da empresa, né? Eu tenho a oportunidade de alguns minutos ali, ouvir experiências e opiniões, e isso é bem legal. Então, parabéns, é muito jóia. Obrigado, Rafael. Acho que foi essa a intenção mesmo, né? E entrar em várias salas, né? Eu acho que esse que é o legal de quando tu tem isso, né? Quem já participou de um congresso ao vivo, de você ter várias salas temáticas acontecendo e conseguir conversar com outras pessoas, né? Então, foi esse o mesmo. Leonardo Baganha. Isso, corretíssimo. Okay. Até concordando ali com o Pedro, estava na mesma sala, acho que era Cláudio, né, que falou, o tema começou a ficar, a engajar, começou a ficar mais interessante, a gente foi deu aquela vontade de ficar discutindo mais. É isso, nós estávamos juntos lá, né, Ana? Eu, um entusiasta mesmo da inteligência artificial, eu venho da antiga escola ali de planejamento ali, que mais difícil, mais moroso, então, assim, tenho, de fato, um hiperfoco em estudar, em me aprofundar nisso, e a vontade, assim, de compartilhar bastante das coisas que estão sendo desenvolvidas ali no dia a dia de trabalho, e também aproveitar de pessoas que vivem a mesma ideia, que também estão desenvolvendo coisas tão magníficas ali também para a gente trocar essas ideias. Eu acho que, assim, é uma ideia de um fórum bem bacana. Show. Tem alguma opinião sobre a experiência? Como é que foi? O Leonardo, o próximo que eu tenho na lista é o Leonardo Grandinetti. Falei seu nome certo? Isso mesmo. A palavra está contigo. Primeiro, parabéns pela plataforma, tá? Bem, para mim é nova, mas legal. A participação do pessoal, né, e é pena que a gente não dá para acompanhar o que as outras salas estão, né, discutindo, porque o ideal é se a gente estivesse em várias salas, realmente vendo o que está acontecendo. Se seguisse um resumo do que foi apresentado, o que foi tratado em cada uma das salas, acho que seria interessante de saber também o que os outros times estão fazendo. É uma questão de momento de interação, estão gravando as salas, só esses 2 encontros principais. Com certeza todo mundo que estava nessas salas aí, eu acho que tem muita lição aprendida, muito insight para agenda, e já fica aí até o lembrete também, porque com certeza amanhã não vai estar lembrando das lições aprendidas, que tem uma temática de pesquisa que pode ou avançar naquela linha, ou que um teste de validação, contigo também. Bom, alguém mais quer fazer o uso da palavra aí para comentar a experiência? Eu só agradecer aqui, achei que foi espetacular, apesar de parece curto, né? A gente fala 2 horas, fala, puxa, vai ser bastante tempo, mas é muito curtinho, né? Dá vontade mesmo de ficar mais. Eu falo muito para os meus alunos, né, que a gente tem que usar com a maior inteligência possível, né? Não é os alunos perguntarem, nossa, você acha que os gerentes de projetos serão substituídos pela IA? Você não vai ser substituído pela IA, mas você pode ser substituído por quem usa a IA melhor que você, né? Então, isso, né? A gente está numa profissão em que a questão humana, ela sempre vai prevalecer e que realmente vai ter uma ferramenta que nos substitua, mas certamente, se a gente não souber usar
com a inteligência e com a propriedade que necessita para a gente poder ter a maior produtividade, a maior urgência possível no gerenciamento do projeto, nos ajudar a tomar boas decisões, a gente realmente fica para trás. Então, acho que esse evento fomenta esse olhar, e isso é bacana. Parabéns. Show de bola. O Guimarães, a palavra está contigo aí. Foi quem... Ele acabou de falar. Desculpa. Só um comentário do que o Rodrigo comentou. Cara aqui de novinho, mas eu não sou novo não, gente, sou velho. Mas sabe uma coisa que ele estava comentando e eu lembrei? Minha formação é em engenharia. E eu lembro que quando eu estava no começo, a gente estava ali aprendendo a desenhar na mão e tal, não sei o quê. E aí, já no final do primeiro ano, eu fui atrás de um curso no Senai que chamava Desenho Assistido por Computador, né? E aí eu fui fazer isso e tal, e tinha toda uma discussão, mas espera aí, mas se você aprender a fazer coisa no AutoCAD, você vai perder suas habilidades ali de fazer desenho na mão, e quando você não tiver um computador, como que vai funcionar e tal? E de lá para cá, o que eu tenho visto é sempre a recorrência desses movimentos acontecendo. Sejam diversas tecnologias, tem sempre a questão de o questionamento. E eu achei muito bacana o que o Rodrigo falou sobre a inteligência artificial substituir alguém, outra coisa é alguém equipado com inteligência artificial substituir quem ainda não entendeu que a gente precisa ter esse tipo de conjunto de ferramentas. Então, contribuição aí. Não sei porque eu lembrei dessa fase aí do auto. Aproveitando, lê essa daí, Fabrício. O quê, Vitor? Ela estava aparecendo na tela para todo mundo. Apareceu e voltou. Uai. O que era? Uma pergunta? E agora não vai mais. Esse evento tem recorrência, é isso? Isso. Respondeu ou quer que eu falo? Manda bala. Tá. Esse evento, exclusivamente, a recorrência dele vai ser anual, porque hoje a gente está aqui para celebrar o Dia Nacional da Inteligência Artificial, mas no núcleo, em geral, a gente tem recorrência de webinários, né? Então, assim, o trabalho que as tribos têm feito, a gente teve um webinar, se não me engano, 2 ou 3 semanas atrás, onde a gente estava falando sobre o novo Standard, aí divulgou da parte de inteligência artificial em gestão de projetos, programas, portfólio, e a gente recorrentemente vai estar produzindo webinars para assuntos relevantes sobre inteligência artificial e gestão de projetos como um todo, mas, sobretudo, para utilizar temas que a gente discute nas nossas tribos e visões que a gente tem sobre como que a carreira do gestor de projetos, em geral, tem sido positivamente impactada por todo esse movimento que tem vivido. Bom, Fernando, parece que está levantada. Isso. Próximo é Fernando Maquiavelli. Né? Uma, em relação à recorrência, só complementando o que o Fabrício falou, né? Acompanhe as mídias sociais do núcleo, principalmente LinkedIn, né? A gente vai estar sempre divulgando. Pessoas do núcleo que eventualmente vão estar participando de eventos e falando sobre gerenciamento de projetos em outras frentes. Então, específico aqui do Community Day é um evento anual, mas existe uma recorrência, sim, de patrocínios ou com a participação dos membros do núcleo. Então, para quem quer estar ligado com o tema, é só acompanhar ali no LinkedIn, que isso está sempre sendo divulgado. E a questão, Fabrício, só para comentar, né? Curso de engenharia é a mesma coisa. Eu adorava desenho técnico e fazia tudo na mão. Num certo momento, eu fui aprender AutoCAD. Isso é uma vaga para desenhista AutoCAD. Né? Eu falei, cara, vou lá. Eu mandava super bem no AutoCAD. Para entrevista, para o teste, eles me deram uma folha de papel vegetal, um tinho de tinta, uma régua e uma caneta nanquim. Meu amigo, ele falou assim, não vou, cara, dá uma lapiseira. Ele falou, não, eu quero ver você desenhando no nanquim. Né? E sai fora, fala, não vou fazer algo que eu não sei, nunca tinha feito isso. Por que eu estou colocando isso? Que já tem bagagem em gerenciamento de projetos ou em outras áreas,
está usando a inteligência artificial como um amplificador. Aí me corri na nossa sala, né? Falei assim, IA não é ferramenta, IA é um parceiro, né? É um trabalho que está ajudando você a desenvolver ferramentas. E aquelas pessoas que já vão no mercado de trabalho ou que vão começar suas vidas profissionais 100% dependentes da IA, né? Se o Ricardo Vargas, que é o Ricardo, disse que ficou sem Claudê e avisou o cliente, vou tomar um café e volto quando a ferramenta voltar, e é um cara, com certeza, sabe o que está fazendo e muito bem, mesmo sem ferramenta, e profissional, quando a gente tiver a grande massa de profissionais que não faz a menor ideia do que está fazendo numa ferramenta. Acho que esse era o comentário que eu queria colocar aqui, mais como uma provocação também. Perfeito. Perfeito. Rodrigo já tinha falado, né? Então, Cláudio. Você cimentou para mim um caminho interessante. Rapaz, é engraçado que minha visão é totalmente ao contrário, assim, ao contrário, não dá só falar toda, você disse, será que vamos realmente depender e o pessoal não vai saber o que fazer? Não sei se essa ação vai nessa linha que eu vou traçar aqui. Como a desenho, ainda bem que todos tiveram régua, achei que era só eu, mas a parte de desenho o Fabrício falou, a gente falou, a gente vai parar, a gente vai esquecer como é que calcula, você nunca vai fazer nada, a qualidade vai cair. E acontecia justamente ao contrário, né? Libera do profissional coisas mais importantes, né? De um nível de complexidade maior. Eu acho que uma mais empurra a outra, né? É um ciclo vídeo, eu até coloquei isso quando eu fui pro. E aí eu quero contar uma coisa rápida aqui no meu foco. Uma vez eu fui numa sala elétrica, tinha um operador aqui no Brasil, a gente tinha 7. Eu falei, cara, dentro da sala elétrica, 1. Aí eu assim, mas não era para ele estar aqui, não. Aí eu falei, o que é isso? Eu falei, a gente tem ele, não sei se vocês já ouviram isso eu ouvi, cara, há 30 anos atrás. A gente tem um cachorro aqui na sala elétrica, no púlpito de operação. Porque o cara que está aqui no púlpito deve ser para dar comida para o cachorro, o cara falou comigo. Eu falei, o cachorro para não deixar ele mexer em nada. Ele não é aqui. Isso aqui, hoje, a inteligência artificial para fazer. Ele tem que pensar em novas coisas para entregar novas coisas para a inteligência artificial. Eu acho que aí é o grande pulo. Esse pessoal que vai chegar, eu acho que eles vão estar tanto na nossa frente, a gente vai assustar, viu? Farhad, eu não sei se você que abaixou a mão, com a mão erguida. Não, eu queria comentar que Fabrício é outra pessoa falando sobre o AutoCAD. Em 1988, eu trabalhava para uma empresa pública do Estado de São Paulo que fazia planejamento urbano. Eles não tinham para comprar o AutoCAD. Aí eu estava num projeto que eu tinha que fazer o metropolitano do São Carlos. Então, eu inventei um AutoCAD, porque eu criei um Clipper para chamadas de dados sobre o mapa do São Caetano para fazer plano diretor. Mas tinha inovação, tinha, digamos, criatividade da pessoa. Isso é o que a gente pode agora fazer com IA. Você pode fazer AutoCAD no IA. É uma coisa, eu acho que empresas de software vão falir porque não a gente dá a ferramenta que ele quer através do IA. Acho que isso aqui que a mensagem que eu queria dar para o pessoal. E outra coisa, esqueça prompt engineering, acabou esse negócio aqui. Agora a gente está falando de engenharia de conhecimento, e a gente está falando aí de memória, coisas assim acontecendo que eu acho que a gente tem que entender. E outra pessoa falou sobre entry level, o que um jovem que vai entrar no mercado de trabalho vai fazer. Esse é um interessante, porque antes a gente quebrava a cabeça, aprendia, aí de estagiário virava júnior pleno, depois sênior. Agora, os trabalhos do estagiário e do júnior estão sendo transferidos para IA. Então, como é pleno e sênior se você nunca quebrou a cabeça fazendo coisas do beabá, né? Então, esses aqui são desafios que estão sendo colocados. E outra coisa que está aparecendo, a questão ambiental. Você pega para fazer... ele não é nenhum tipo de ecossistema de inovação. Você só vai contratar gente, construir o data center, e depois você vai meia dúzia de pessoas que vão operar aquele negócio aí. Então, não é rentável. E consome energia,
dos Estados Unidos estão agora proibindo construção desses data centers que só fazem IA. Também tem lado positivo, tem lado negativo. E aí a gente tem que saber navegar com isso, né? A vocês. Obrigado, Farhad. Antes de passar para a Sara, Fabrício, que é a outra pessoa, a próxima com a mão levantada. Eu achei. Não, os pontos que eu achei fantásticos. Assim, tem algumas perspectivas que o Farhad trouxe também, até em outras discussões que a gente tem em outros grupos, que é bem legal, assim, da importância de a gente entender que de fato é um projeto de inteligência artificial, né, e toda a parte taxonômica e tal. Então, assim, eu acho que tem uma série de assuntos, conhecimentos que a gente precisa utilizar e desenvolver, e essencialmente usar a inteligência artificial como suporte, que você seja uma pessoa mais criativa, que você seja uma pessoa que entrega projetos melhores com mais valor, né? E nessa parte de data centers, eu assim, qualquer comentário pode ser que ele seja extremamente vinculativo. Um ponto que eu até estava comentando em uma das tribos que eu estava participando era, às vezes, a gente é inteligente sobre onde ou que tipo computacional utilizar para cada demanda que você tem no seu negócio, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de data centers de treinamento de inteligência artificial, são infraestruturas completamente diferentes de data center que a gente usa para fazer, por exemplo, processamento de atividades que a gente utiliza nos nossos agentes. Não sei se todos têm essa visão, mas treinamento de inteligência artificial e execução de tarefas de agentes de inteligência artificial consomem estruturas completamente diferentes. São data centers completamente diferentes uns dos outros. E então, eu acho que esse lance da gente entender onde que a gente precisa ter desenvolvimento, modelo, melhoria de modelo e que tipo de recurso a gente consome para isso, mas e quando a gente precisa efetivamente de poder condicional para executar tarefas de agentes, etc. Então, assim, eu acho que essa análise é bem interessante, não vou entrar tanto no detalhe. Vou passar a palavra para a Sara. Uma coisa que ela pode complementar da visão dela, que vocês dois tiveram, que o Farhad falando, que é interessante, porque eu concordo, eu estou vendo um outro caminho surgindo, dos NICs, né? Os Estados Unidos, ele tem uma estrutura diferente do Brasil, de formação de profissional. Aqui não tem, né? Já começa assim, mesmo assim, um estagiário, que nem vocês dois foram estagiários, o estagiário é nível, muitas vezes, muito maior de entrada do que uma outra pessoa que entrou normal na organização. Vocês não entram em trainee, vocês entram já para ação, já com a função alta. Esse plano de formação que tem no Brasil, que quebrou, né? A história do mentor e a linha de crescimento é baseada em área de influência, e isso não muda no mundo da IA. Se você não tem área de influência com pessoas e criando relacionamento, você não vai subir para o sênior, você não vai subir para outra função. E algo que, essa parte, assim, ao mesmo tempo que eu vejo pessoas desenhando, fazendo projeto de quantitativo no Cloud Code e no Cloud Chat também de forma impressionante, autofuncionando com o site. Então, também, as grandes empresas, elas têm uma capacidade de inovação muito rápida também. Mas era só, não é nem resposta, só duas coisas que eu fiquei pensando e quis compartilhar. Só um ponto, desculpa, Sara, só um ponto que eu lembrei que eu queria ter falado e esqueci. A gente, interessante o que o Farhad trouxe sobre a parte ambiental dos data centers. Tem uma coisa legal também, que eu recentemente, e infelizmente isso ainda tem menos exposição de mídia do que o consumo de recursos data centers, que são, como todos sabem, a Europa e os Estados Unidos passou por um verão muito intenso, né? A gente teve altíssimas temperaturas na Europa, até aqui nos Estados Unidos, e pela vez, e aí temperaturas muito altas, ar-condicionado rodando a todo vapor, gera sobrecarga de elétrica. E pela primeira vez nos Estados Unidos, esse ano foi um dos anos que tem as menores variações de disponibilidade de energia. E um dos motivos porque utilizou toda o data center para liberar energia
as concessionárias direcionarem as energias para abastecer as casas. Então, foi a primeira vez na história que daters ligaram seus geradores para liberar qualquer tipo de carga que estava acontecendo na rede elétrica pública, porque isso estava altamente demandado pelas casas para equipar seus ar-condicionados. Então, assim, eu acho que tem um interessante sobre como que essas infraestruturas de missão crítica, elas conseguem recursos, mas elas também podem ser utilizadas de forma estratégica para ajudar a solucionar outros problemas que a gente enfrenta enquanto seres humanos, né? Cara? Ficar um passo atrás. Não vou entrar nesse negócio de carreira, Vitor. Eu não acho que é o momento, e também isso dá pano para manga para mais de metro. Mas eu acho que, assim, praticamente todo mundo trouxe 2 pontos muito, muito extremos, e eu acho que é importante a gente entender que eu acho que não é nem 8 nem 80. A questão de que, tipo, a pessoa que for usar não vai, não vai saber fazer, quem usar no início, as pessoas novas não vai saber fazer as coisas, ou ela vai saber aprender muito de como a gente, eu acho que isso é parte também do núcleo do que a gente está tentando trazer, porque, fazendo exemplo, já que todo mundo aqui é na área de engenharia, pessoas que começaram a carreira profissionais delas já usando o Revit, e quando a pessoa precisou trabalhar num AutoCAD, a pessoa não conseguiu entender ou ler e saber diferenciar que a grossura da linha era a altura do corte, sabe? Quando você está vendo uma planta, porque o resto é tudo pronto, né? Então, eu acho que isso se aplica à questão do AI. Se você utiliza o AI como uma bengala, que você está apoiando nele e não está usando para você aprender, você está pegando aquele conteúdo, você filtra muito pouco e só reproduz, você está sendo essa pessoa que não vai saber ler, quando você não tiver, então você não vai conseguir pegar e entregar. Pode ser que seja uma coisa mais complexa, que você está evoluindo, vamos supor, que você pode criar, sim, as suas ferramentas pessoais, e, por exemplo, isso não é o meu lugar de conforto, e eu tenho tentado criar minhas próprias ferramentas, sim, e eu não saberia fazer? Não saberia fazer. Me dá mais velocidade, mas eu acho que o básico, a gente tem que pegar e construir cada tijolinho de modo que você chegue ao meio termo. Você não pode se apoiar infinitamente e usar ele como uma bengala, mas também você não pode pegar e ficar só na parte do learning, falar assim, olha, eu vou suspender, porque senão você vai deixar de utilizar a velocidade de trás. Então, meu ponto é trazer exatamente isso, que a gente tem que ser consciente de como que a gente está usando e autocorrigir o nosso caminho. E usar o AI como esse kind of like meio termo. Desculpa que às vezes o inglês é sem querer, mas o ponto principal que eu ia trazer era esse. E eu não vou entrar na parte da organização, Vitor, eu acho que está muito pano para manga, e acho que já no fim. Aí é outras coisas. Aí a gente fala, não, gente, vamos ficar mais tempo, aí a gente continua. Pessoa que está com a mão erguida. Eric. Desculpa aí, não consegui liberar a câmera aqui, algum problema técnico aqui. Mas eu gostaria de parabenizar todos aí, foi muito bom, muito bacana, né? Eu tinha participado de sessões assim, mas em Zoom, né, pelo Zoom, mas eu achei essa aqui bem interessante. Também faço as palavras aí a do outro colega, que esqueci o nome aqui, comentou dessa, um resumo breve ali do que está sendo tratado, isso seria bem interessante, mas tem todo um lado de privacidade, consentimento, etc., né? Mas, assim, da que eu participei, que foi da parte de cultura, apesar de papo, obviamente, aberto, em que as pessoas poderiam, assim, claro, cada um é livre ali em querer compartilhar, em querer falar o que quer, mas uma pouca interação, só uma massa de interação maior entre algumas pessoas, mas ok, mas também eu acho que faltou uma continuidade também do assunto, porque é o que muitos falaram, né? Estava esquentando ali e não deu de sair com alguma coisa, viu? Né? Assim, do ponto de vista, é muito bem interessante esse aspecto cultural. O próprio Ricardo mencionou que as principais barreiras, principalmente no que tange
a essa parte de literacia, né, essa parte versus evangelização, que são duas coisas totalmente diferentes, mas que vão pelo mesmo caminho ali, né, do ponto de ação. Eu acho que a Sara, comentou, que ela falou por último aqui, Spaura, RH, né, a parte de gestão de pessoas ali dá um capítulo de uma excelente discussão mais para frente, né, mas só faltou um pouco, no meu modo, um pouco mais de estrutura ali, apesar de novo, ser livre, em que as pessoas poderiam ir falar aberto, que talvez das próximas faltou um pouco mais de estrutura ali para sair com alguma. Teve mais, me parece que teve vocação do que, no final do dia, resposta. E todos nós, a gente procura essas respostas para tentar auxiliar a gente trabalha aqui da melhor forma possível, né? Inclusive, eu sou eu esqueci a palavra em português ali, a gente tem uma comunidade interna, né? Uma rede social interna, e eu posto muitas coisas sobre IA, né? Principalmente, não no que tange só de aumentar a produtividade, mas também de dar um pouco do senso do será que é tão produtivo assim? Pesquisas, essas questões da parte energética, né? Por eu estar numa equipe de encontro parte, inclusive, interessante. Então, era isso que eu queria, e das próximas aí ser algo, talvez, aí, melhoria contínua, né? Excelente feedback. Anotado. O Hugo Guimarães. Oi, gente. Não, eu ia falar, o Farah falou bastante, muito ia dizer, né? Eu acho que é muito daquela. Tem uma piada que talvez todos já tenham ouvido, né? Que era um cara tinha uma fábrica, uma máquina que estava fazendo um barulho insuportável e ninguém se habilitava a máquina, até que veio um senhor idoso, olhou a máquina, ele era o cara que consertava aquela máquina, pegou uma chave de fenda, botou na máquina, viu 45 graus o parafuso de fazer barulho. O cara falou, nossa, aquele e tal, e quanto o senhor cobra por isso? Ele apresentou uma conta de $2.000. Ele falou, pô, $2.000 por causa do parafuso, meu amigo? Eu não consigo nem justificar isso aqui para a diretoria, então me justifique esses $2.000. Ele colocou, apertar o parafuso, $2. Saber qual é o parafuso certo, $1.998. É mais ou menos a nossa relação com a IA, né? É usar a IA da maneira correta. Isso é que vale a pena e é isso que eu acho que vai destacar a gente profissional, né? Todos. Bom, também, depois você abaixou. Eu até te mandei um e-mail. Não sei se a gente não está passando. Eu acho que no tempo eu quis correr minha fala aqui. Eu vi que bastante pessoa saiu, né? A gente está com... Então, só um breve encerramento. Fabrício, você quer puxar o... Vamos lá. Obrigado, Vitor, aí pela oportunidade. Pessoal, bom, antes de mais nada, obrigado pela presença de vocês. Marcos, parabéns aí pela organização do evento e a todo envolvido. Cara, eu acho que indo entregar o que a gente tinha planejado de ter uma pessoa ali falando e a gente ter essa estrutura de salas onde as pessoas tivessem liberdade para fazer perguntas, trocar ideias, propor algumas soluções, de repente trazer algumas provocações. Então, assim, era muito a linha que a gente queria. E, assim, o que a gente está celebrando hoje não é inteligência artificial, né? O que a gente está hoje são as pessoas que estão por trás da inteligência artificial. São as pessoas que estão ali estudando, explorando, tentando encontrar possíveis caminhos, possíveis meios. Um comentário que a gente teve, obrigado pelo feedback. Feedback foi sobre algumas questões de respostas, né, soluções, e eu acho que o mundo de IA que a gente tem vivido hoje, ele é um mundo que a gente... É uma palavra que a gente aqui na Zoom usa bastante, que é ambíguo, né?
não tem muito um caminho tão bem definido. O que a gente está hoje é explorando e entendendo como que nós, enquanto pessoas e profissionais, estamos nos adaptando e tirando o melhor disso para nos tornarmos pessoas melhores. Então, assim, obrigado a todos que participaram, obrigado pelas ideias, pelos feedbacks, e, assim, temos muito que celebrar, temos muito que comemorar, mas, sobretudo, esse dia de hoje, dia da IA. É o dia das pessoas que estão explorando, usando, estudando e entender como que a gente se torna melhor através dela. E fazer com que ela seja vai determinar o futuro. Obrigado, gente. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite, até mais. Obrigado pela participação de todos aí. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado, mano.